Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, diz assim: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre eles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Versículo 19. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados com todo tipo de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 16 e também o versículo 17. Designou os 12, Simão, em quem pôs o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu. Vamos orar. Pai amado, no nome do teu eterno, santo Filho Jesus, é que mais uma vez nós nos colocamos aqui, Senhor, humildemente, para poder ouvir a tua voz, receber a tua palavra. Rogamos a ti, Senhor, vem nos transformar, vem mudar, Senhor, tudo aquilo que em nós, que carece ser mudado. Vem, transforma-nos, de dentro para fora. Senhor, nós queremos e necessitamos muito. Por isso nós viemos aqui nessa noite, Senhor. Nós não viemos aqui buscar conhecimento, buscar uma nova mensagem. Nós viemos aqui, Senhor, para que a tua palavra, como uma poderosa ferramenta do teu Espírito, transpasse o nosso ser e nos transforme. Venha neste lugar nessa noite, Senhor. Encontre aqui um ambiente propício para o teu trabalho, para a tua obra. Encontre aqui corações que te anelam, corações que desejam verdadeiramente o teu toque. Espírito Santo, Espírito da vida, Espírito da sabedoria e do conhecimento, ó glorioso Paracleto, vem até este lugar, resplandece a face de Cristo nos nossos corações através da tua palavra, para que nós sejamos conformados a Ele. Nós te rogamos nesta noite em nome de Jesus. Amém. Graças ao Senhor. Meus irmãos e irmãs, estes textos que eu acabei de ler, Apocalipse capítulo 21, versículo 14, também o versículo 19, e ainda Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 16, especialmente o versículo 17, compõe para nós um glorioso quadro acerca daquilo que o Senhor tem nos dado o privilégio de estudar nesses dias, sobre os 12 fundamentos da Nova Jerusalém. Nós estamos estudando a safira. Esta é a segunda palavra que nós estamos estudando sobre a safira. Já tivemos a primeira, e hoje nós vamos estudar mais uma lição acerca desta pedra. É claro que nós não vamos, numa lição, expor tudo que compreende esta pedra no seu sentido espiritual. Como já lhes disse numa outra oportunidade, o Senhor, Ele usa os reinos mineral, o vegetal, o animal, para nos falar de coisas espirituais. E aqui neste reino mineral, o Senhor nos fala por meio dessas pedras preciosas. A safira, como já estudamos na primeira lição, é uma pedra extraordinária, uma pedra que a sua composição tem um significado profundo para nós. A maneira como ela é trabalhada, a maneira como ela surge na natureza, é formada na natureza, e a maneira como o Senhor vai falando tudo isso para nós,
tem algumas lições acerca do próprio trabalho do Espírito Santo em nos conformar a Cristo Jesus. Então, eu quero voltar, porque na lição passada a gente viu alguns aspectos das propriedades desta pedra. A safira, ela tem 4 propriedades que distinguem esta pedra das outras pedras. Então, nós já vimos a primeira característica, que é a simetria. Hoje nós vamos ver o dicroísmo. Depois, se o Senhor nos permitir, a estabilidade. E, por último, o asterismo. Então, a simetria, isso quer dizer, esta é uma pedra simétrica. Em toda a sua composição, em toda a sua formação, o trabalho que se faz para obter o brilho dela, o reflexo da luz, tanto que penetra como a que sai dela, todo esse trabalho delicado envolve uma perfeição, aquilo que os estudiosos chamam de simetria, a perfeição dessa pedra. Então, nós já vimos algo acerca disso, acerca da simetria. Nós vimos os 3 movimentos espirituais, movimento para dentro, movimento para fora, movimento para o alto, que fala para nós sobre a simetria do caráter espiritual. Mas hoje não é o nosso assunto. Esse assunto o Senhor nos permitiu estudar na quinta passada. Nosso encargo hoje, aqui de ouvir a voz do Senhor e também de lhes comunicar a palavra do Senhor, é sobre o dicroísmo. Então vamos observar o que realmente significa esse dicroísmo. A princípio, é a capacidade que essa pedra tem de apresentar 2 cores. A maneira como você olha essa pedra, seja de forma perpendicular ou transversal, se você pega uma safira, você vai ver, se observa ela de maneira perpendicular ou de maneira transversal, na direção da luz, você vai ver 2 cores. E essas cores têm a ver com a penetração da luz. A primeira luz é a que entra, e a segunda luz é aquela que irradia da própria pedra. Meus amados irmãos e irmãs, temos que prestar atenção nos pequenos detalhes aqui. Por quê? Porque o Senhor, Criador de todas as coisas, foi Ele quem criou estas pedras. Foi Ele que estabeleceu elas, como Ele quis, suas propriedades químicas, todos os seus detalhes, todas as minúcias que compõem estas pedras. Foi o Senhor, o grande arquiteto deste universo. E o mais interessante é que quando você estuda a história dos apóstolos, nós já vimos que o jaspe é a pedra de Pedro, e a safira é a pedra de Tiago, filho de Zebedeu, o irmão de João. E tem que colocar isso bem claro, Tiago, filho de Zebedeu, porque nós temos um outro discípulo do Senhor, que é conhecido como Tiago, filho de Alfeu. Nós vamos estudar bem mais à frente sobre esse Tiago. Agora, neste exato momento, nós temos que fazer essa distinção aqui do Tiago. E também não será hoje que nós vamos estudar sobre a vida do Tiago. À medida que nós formos estudando essa pedra, primeiro temos que ver essas 4 características. Depois nós vamos estudar sobre a vida dele, o ministério dele, a relação que a Bíblia descreve para nós, da vida de Tiago, do ministério de Tiago com esta pedra. Talvez esta parte seja mais surpreendente, seja a parte mais incrível no estudo das pedras preciosas. É quando nós podemos fazer a relação do apóstolo com a pedra. E aqui nós temos que gastar mais tempo. Então não será hoje. Primeiro vamos passar por essas propriedades. Vamos ver um pouco aqui sobre essa característica, o dicroísmo. Então, já vimos as 2 cores e vimos também os 2 aspectos. Essas 2 cores têm a ver com a luz penetra nesta pedra. A primeira é a luz que entra, a segunda é a luz que sai, a luz que irradia. O que o Senhor quer falar para nós? Irmãos, nós temos que observar um detalhe muito importante sobre luz. Vou frisar mais uma vez. O dicroísmo, que é uma característica desta
pedra tem a ver como a luz penetra e como a luz emana, como a luz sai, como a luz irradia dessa pedra. O Senhor quer nos falar algo aqui acerca do trabalho da luz. Primeiro temos que entender o que é a luz, segundo a palavra de Deus. Essa não é uma palavra simples. Dentro do contexto religioso, muito se usa esta palavra, luz. Algumas pessoas dizem assim, fulano tem luz, gosta de mistificar a luz. Mais do que mistificar, nós temos que conhecer o que o Espírito Santo tem a nos falar sobre luz. Porque, irmãos, irmãs, se você observar bem, eu convido você a abrir sua Bíblia aqui, no livro de Gênesis, para que entendamos o significado de luz segundo a Bíblia. Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz: coabitou Adão com sua mulher, Eva, a qual concebeu e deu a luz a Caim. Então veja, ela deu a luz a Caim. Aí no versículo 25 deste mesmo capítulo: tornou Adão coabitar com sua mulher, a qual deu à luz um filho, e pôs o nome Sete. Capítulo 21, versículo 3. Apenas usando esses textos como ponto de partida da interpretação do significado espiritual do que é luz segundo a Bíblia. Gênesis capítulo 21, versículo 3. Ao filho que lhe nascera, que Sara dera à luz a Abraão, chamou Isaque. Estão vendo aqui, irmãos? É muito interessante, porque o termo luz e vida, dentro do contexto destes textos que nós acabamos de ler, mostra para nós que eles são intercambiáveis. Luz e vida. Observe isso. Luz e vida. Especialmente no Evangelho de João, se você for cuidadoso na sua forma de leitura, você vai ver que essas duas palavras, luz e vida, ocorrem com uma grande frequência. Quando você abre a sua Bíblia aqui no Evangelho de João, por favor, creio que esse Evangelho, aquele que nos dá o maior vislumbre do amplo significado desses termos. E aqui você vai ver que luz fala da plenitude da essência da vida. Escute bem, a plenitude da essência da vida comunicada de Deus. Eu vou repetir. O termo luz, no Evangelho de João, nos fala da essência da vida comunicada de Deus. Entende, irmãos? A vida comunicada de Deus. A palavra luz, neste Evangelho de João, ocorre 17 vezes. E a palavra vida, Zoe, que é a vida de Deus, que é diferente de bios, vida biológica. Então, Zoe, que é a vida de Deus, a vida incriada, a vida eterna, ocorre 32 vezes. Então, isso é importante. Observe, aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 4, está falando do verbo de Deus. Ele diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominam. Esses textos para nós já diz tudo, irmãos. Significa que sempre que há a manifestação da vida, ela é chamada de luz. Eu vou repetir. Sempre que há a manifestação da vida de Deus, esta vida é chamada de luz. Mesmo que nós possamos olhar a vida no seu sentido biológico, como nós vimos no capítulo 4 e o capítulo 21 do livro de Gênesis, porém, muito mais, no sentido amplo, no sentido absoluto, a palavra vida manifestada, ela tem como sua característica luz. Escute isso, irmãos, nós precisamos compreender este ponto. Por quê? Porque senão nós vamos perder o sentido da revelação daquilo que o Senhor deseja falar a nós. Então aqui está
algo muito especial, porque vida é chamada de luz. Luz e vida são os mesmos termos, expressam uma realidade gloriosa daquilo que é a manifestação de Deus transmitida para dentro de nós. Irmãos, existem 3 textos que eu gostaria que vocês anotassem. O primeiro está em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Porque quando você olha para o Novo Testamento, de maneira especial, você vai entender que, quando a Bíblia fala da vida de Deus sendo transmitida, da vida de Deus sendo dada, nos fala de quem? Nos fala de Cristo. Quando a Bíblia nos fala da vida de Deus sendo dada, da vida de Deus sendo transmitida, a Bíblia nos fala de Cristo. Então, o que é Cristo? É a vida de Deus dada a nós, é a vida de Deus transmitida a nós. É importante que você capture, agarre essa declaração. Então vamos ver 3 textos aqui. Primeiro, Gálatas 2:20. Quando Paulo diz assim: não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Olha essa frase: Cristo vive em mim. Segundo texto, Efésios 3:17. Efésios 3:17. Está assim: e assim habite Cristo no vosso coração. Mais uma vez, habite Cristo no vosso coração. O último texto, Colossenses capítulo 3, e o versículo 4. Quando Cristo, que é a vossa vida. Então, irmãos, irmãs, veja como é importante nós colocarmos esses 3 textos diante dos nossos olhos. Cristo vive em mim. Habite Cristo em mim. Cristo que é a minha vida. Por que esses textos têm tamanho significado dentro deste contexto, dentro desta palavra? Porque nós vamos estudar sobre vida e luz. A vida que nos é transmitida e a vida que de nós deve ser refletida. Isso tem a ver com o testemunho de Cristo em nós. Isso tem que capturar nossa mente e o nosso coração. Porque, irmãos, a igreja, de maneira geral e também de maneira individual, ela está perdendo o seu brilho e não está percebendo que ela está perdendo é Cristo. A maneira como nós temos visto Cristo, a maneira como nós temos aprendido a Cristo, a maneira como nós temos recebido Cristo, não pode se tornar algo religioso, não pode se tornar pensamento, não pode se tornar conceito, tem que se tornar uma realidade viva e pessoal dentro de nós. Vivemos um tempo de terrível trevas, um tempo de obscuridade, de engano, de dissimulação, onde a fé está sendo diluída, a doutrina está perdendo sua essência, a identidade da igreja está confusa, o inimigo está avançando em territórios que ele não pode avançar, e nós estamos nos tornando pessoas passivas. E eu creio que chegou um momento, e esse momento precisa ser tomado com consciência de todos nós e por todos nós, que agora chegou o momento que nós temos que batalhar por esta fé, por este evangelho, que de uma vez por todas foi dado à igreja do Senhor Jesus. E nós nunca vamos prevalecer, irmãos, se os nossos conceitos forem apenas teológicos, filosóficos, intelectuais, e não em termos de relacionamento espiritual. Você pode ter, eu posso ter, nós podemos ter um grande conhecimento da Bíblia, um profundo conhecimento da Bíblia. Isso não significa nada do ponto de vista da prática espiritual. Entende, irmãos?
Porque eu creio que o que é mais importante hoje não é o conhecimento que uma pessoa tem, mas a vida que dela emana. A vida que dela reflete. A coisa mais importante agora não é quanto tempo faz que você converteu, mas o quanto que de Cristo flui de dentro de você. O que conta agora não é quantas experiências você já teve no passado, mas é o quanto da experiência de Cristo presente você vive. O quanto da experiência de Cristo pode refletir de você. Irmãos, então eu creio que até aqui construímos mesmo que uma pequena base. Nós já vimos que o termo luz e vida são sinônimos. O que vimos também é que Cristo é a vida de Deus, emanada para dentro de nós, e deve ser a luz de Deus refletida por nós. Amém? Isso tem a ver com esse dicroísmo da Safira. Eu creio que pegando esses conceitos, nós vimos também que Cristo, que é a vida dentro de nós, e deve ser a luz refletida por nós, Ele vive em nós, Ele habita em nós, Ele é a vida escondida dentro de nós. Mas Ele não é uma vida para ser escondida no sentido de abafada, mas é para ser uma vida oculta, mas que ela vem trabalhando de dentro para fora, até que a face dEle vai se revelando pela nossa face. Percebe isso, irmãos? Que o desejo de Deus é que a face de Cristo possa ser refletida na nossa face. Mas para isso Deus tem que nos esmagar até o final, irmãos. Até o final. Vamos ler um texto que é profundamente contundente dentro deste contexto. Efésios capítulo 5. É impossível você ler esse capítulo 5 de Efésios em qualquer lugar que você queira, talvez extrair alguma lição, algum texto. É impossível você não ter que começar pelo versículo 1. Eu não estou falando do óbvio. Eu não estou falando de uma coisa óbvia. Porque esse capítulo ele tem alguns assuntos, mas que esses assuntos eles fazem parte de uma única proposição geral, que está no versículo 1. Embora nós podemos usar os vários assuntos contidos aqui neste capítulo 5. Porém, eu quero te falar que esse capítulo ele começa com uma proposição fundamental, e ela está no versículo 1. Embora o meu assunto, o meu encargo neste capítulo não está ligado ao versículo 1, mas é impossível ler esse capítulo 5 se nós não lermos o que está escrito no versículo 1. Está assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí, irmãos, se você segue lendo esse capítulo, você vai ver que Paulo ele vai falar sobre como imitar a Deus. E se você observar, ele vai mostrar, pelo menos aqui, é possível ver, duas características do ser essencial de Deus: vida e luz. Ou vida, luz e amor. Então vamos colocar aqui, porque luz e vida é a mesma coisa. Então, luz e amor, vida e amor. Olha o versículo 2, e andai em amor. Olha o versículo 8, porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Então, por favor, existe um outro detalhe aqui neste capítulo, dentre muitos, mas um detalhe muito especial, é os tempos verbais. O modo verbal e o tempo verbal aqui, de algumas palavras, é algo sumamente importante. Porque você vai ver aqui que o modo é imperativo. E o tempo aqui, de acordo com o original, é o auriço para alguns verbos, os verbos principais desse texto. E quando você junta esse modo aqui com o tempo verbal, você vai perceber que a ação do verbo fica em prosseguimento. Então não é andai, é andando em amor, andando como filhos da luz. Ora, o que isso tem de importante? Isso tem de importante, irmãos, porque esse é o significado da vida cristã.
Esta é a definição da vida cristã. Isso fala de conduta. Conduta. Amor não deve ser um ato em nossa vida. Amor tem que ser uma atitude. Compreende, irmãos? Amor tem que ser uma atitude. Andar como filho da luz não deve ser uma consequência, não deve ser um acidente no percurso da nossa vida, não deve ser uma experiência ocasional, deve ser uma conduta, a nossa conduta, a minha e a sua. A nossa conduta. Porque do ponto de vista de Deus, esse mundo está em trevas, e a única luz que existe nesse mundo é a sua igreja. Por isso que ela é chamada de um candeeiro, porque ela tem a luz. E a luz nesse candeeiro é caracterizado por duas coisas muito importantes: o óleo do Espírito e a vida de Cristo. Então nós temos aqui a ressurreição e o Pentecoste. A ressurreição e o Pentecoste é o conteúdo da luz de Deus na vida da igreja. Precisa falar mais alguma coisa aqui, irmãos? Creio que não. Porque esses são os dois maiores acontecimentos na existência do homem. Os dois maiores acontecimentos. Os dois maiores acontecimentos está na ressurreição de Cristo, naquilo que compreende toda a sua vida e ministério. Então, quando eu falo ressurreição de Cristo, porque ele poderia morrer, mas não ressuscitar. Ele poderia ter morrido e não ressuscitado. Mas por que ele ressuscitou? Porque ele foi aquele que entrou na morte. E por que ele entrou na morte? Por que a morte não entrou nele? Porque nele não havia pecado. Nele não havia culpa. Então a morte, ela só pode dominar e deter aquilo que o pecado toca, porque o salário do pecado é a morte. Então Satanás não teve poder sobre ele, a morte não teve poder sobre ele. E ele ressuscitou, ele venceu a morte. Não foi porque a morte entrou nele, foi porque ele entrou na morte. E porque ele entrou na morte, o Pai o ressuscitou. E a ressurreição se torna o mais elevado acontecimento na experiência, na existência do homem. E agora, o óleo precioso do Espírito Santo é derramado sobre a igreja, o Pentecoste. Esses dois acontecimentos se tornam o conteúdo daquilo que deve ser a luz em nós. Então, irmãos e irmãs, vamos prestar atenção aqui. Porque eu e você temos que ler esses textos com muito cuidado. Observe, irmãos, que a ordem do Senhor aqui é que nós sejamos filhos da luz. Agora, por favor, observe um detalhe aqui, nesse versículo 8, quando diz assim: noutro tempo, éreis trevas. Está vendo aí? Noutro tempo, éreis trevas. Eu quero que vocês vejam isso aqui, irmãos. Porque essa palavra éreis aqui, ela é muito importante. Talvez uma das mais importantes que nós vamos encontrar aqui. Por que ela tem tanta importância assim? Porque ela define, irmãos, a nossa vida no passado. O que éramos. Nós éramos trevas. Observando os escritos de Paulo, ele estabelece sempre um contraste sobre luz e trevas, sobre nossa vida em Adão e a nossa vida em Cristo. O homem sem Deus, ele pode ter todas as virtudes humanas possíveis, se ele batalhar para isso. É possível, sei lá, talvez alguns tenham adquirido um grau elevado na sua moral, no seu caráter natural, mas para Deus, essa pessoa ainda está em trevas. Você pode ver algumas pessoas assim na Bíblia. Uma delas está no capítulo 3 do Evangelho de João. Você vai ver Nicodemos. Se você for para o capítulo 10 de Atos, você vai encontrar um outro homem, temente a Deus. Cornélio era um homem temente a Deus. Um homem que dava esmolas, um homem compassivo. Mas segundo a Bíblia, os dois estavam em trevas. Quanto a Nicodemos, o Senhor Jesus diz assim: necessário te é nascer de novo, porque espiritualmente, diante de Deus, ele estava morto. Estão vendo aqui, irmãos?
Diante de Deus, ele estava morto, ele estava em trevas. Sua vida não refletia o caráter da luz de Deus. Porque a morte é o oposto daquilo que é Deus. Deus é vida. Então, eu chamo a atenção de vocês aqui para este termo aqui. Noutro tempo éreis trevas. Aqui no versículo 11, desse mesmo capítulo 5, observe o que Paulo diz. E não participeis das obras infrutuosas das trevas. E ainda, no capítulo 6, aqui de Efésios, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Essa frase, mundo tenebroso, é o mesmo termo que ele usa aqui, escotos. S-K-O-T-O-S, escotos, é o termo trevas. Se você estudar a Epístola aos Efésios, você vai ver que Paulo usou esse termo 3 vezes. Então, onde estão essas ocorrências? Acabamos de ler. Versículo 8 do capítulo 5, versículo 11 do capítulo 5 e versículo 12 do capítulo 6. Então, o que significa trevas? Este mundo tenebroso. Este mundo tenebroso, isso nós acabamos de ler. Se você observar o sentido dessa palavra aqui, no original, fala de ignorância espiritual. Ignorância espiritual. Ou pessoas nas quais a cegueira produz nelas uma ignorância espiritual. Pessoas dominadas pelas trevas espirituais. Por isso nós encontramos a frase aqui, mundo tenebroso. Esse mundo de trevas. É assim que se divide o mundo diante de Deus, em luz e trevas. Quem não tem Cristo está em trevas. Está em Cristo, está na luz, está fora de Cristo, está em um mundo tenebroso, um mundo de ignorância espiritual. Permita-me ilustrar isso para vocês aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 1. Apenas vou tomar esses textos como ilustração para nós. Gênesis capítulo 1, os versículos 1 a 4. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Observe agora, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Observe ainda, havia trevas sobre a face do abismo. Essa frase eu quero que vocês observem também. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E ainda, disse Deus, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Agora ainda, se você puder sublinhar essa frase. E fez separação entre luz e trevas. Apenas vou tomar esses textos como uma ilustração. Para descrever isso que eu acabo de lhes dizer. Quando você pega aqui a palavra, ou a frase, me perdoe, a frase sem forma. Essa frase aqui exprime a ideia de confusão, de desolação. Porque uma pessoa sem Deus é uma pessoa confusa, é uma pessoa desolada, é uma pessoa insegura. Por mais que ela expresse alegria, sua alegria é circunstancial, é momentânea. Não é uma alegria que produz para ela um prazer indizível. É uma alegria que não tem esperança. Como uma pessoa que não tem esperança pode dizer que tem a verdadeira alegria? O que significa que toda alegria sem Cristo é passageira, é circunstancial, é emocional, é efêmera. Percebe? Por quê? Porque o homem sem Deus está em trevas. O homem sem Deus está no estado de desolação. Não importa a sua posição social, não importa o que ele tem, não importa nada. Se não tem Deus, ele é um homem vazio, está em desolação. Tudo o que ele tem é efêmero e passageiro. Diante de Deus, tudo que ele tem, tudo que ele vive não representa nada. Aí, um outro termo que eu quero observar com vocês aqui é vazia. A palavra aqui, a tradução dela do hebraico, fala de nulo, sem significado, sem sentido.
Uma pessoa sem Deus, sua vida não tem significado. Sua vida não tem sentido algum. Por quê? Porque está em trevas, está debaixo deste mundo tenebroso. Uma pessoa sem Deus, ela não tem a verdadeira vida. A vida que ela tem é uma vida biológica. Essa vida biológica, ela vai ser consumida na morte. Só uma pessoa que tem a vida de Deus, esta vida zoé, só uma pessoa que tem este Cristo vivo, ressurreto, habitando dentro dele, sendo sua vida, vivendo de maneira oculta no seu interior, somente essa pessoa tendo tal vida, a vida que venceu a morte, a vida que venceu o inferno, a vida que venceu o pecado, somente tendo esta vida como luz transmitida para dentro de nós, a luz de Deus, transmitiu esta vida, quando Deus disse, haja vida, essa luz de Deus penetrou dentro de nós, e agora temos tal vida, o que significa que qualquer um de nós que passamos pela morte, nós podemos passar fisicamente pela morte, mas a morte não vai nos destruir, porque Cristo já destruiu a morte, Ele já venceu a morte, e Ele é a nossa vida eterna. Então agora, observe, quando Ele diz, haja luz, a luz entrou nas trevas, trevas que eu e você estávamos, trevas na qual nós habitávamos, trevas que descreviam toda a nossa vida. Lembra que Paulo diz, noutro tempo éreis trevas, nós éramos trevas, nós não apenas estávamos em trevas, nós éramos as próprias trevas. Pense nisso, nós éramos as próprias trevas. Mateus, esse texto é tão importante, irmãos, porque ele traduz para nós, com extraordinária clareza, tudo que eu estou lhes dizendo aqui acerca desses textos. Mateus capítulo 4, versículo 16. Está assim, o povo que jazia em trevas, viu a grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esse texto nós temos que ver ele por frases. Veja, o povo que jazia, estava enterrado, porque essa palavra jazia, ela dá o sentido de estar enterrado, ou sem nenhuma capacidade de se locomover, como que as trevas, tornando a pessoa impossibilitada de se mover. Então o povo que estava em trevas, viu como? Aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, e o versículo 15 e 16, ele está ali entre o 15 e 16, ele diz assim, aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Foi Deus que revelou seu Filho a nós. Não fomos nós que aceitamos Ele, foi Ele que se revelou, foi Ele que se manifestou, foi Ele que foi até nós. E como bom pastor, Ele nos colocou sobre os seus ombros e nos levou para o seu aprisco. Por isso Ele é o bom pastor. Então, Ele diz assim, o povo que jazia em trevas, teve a revelação da grande luz. Quem é esta luz? Cristo, ele diz, eu sou a luz do mundo. Lá em João 8 ele diz, eu sou a luz do mundo. E aos que viviam na região da sombra da morte, aonde nós vivíamos? Região da sombra da morte, este mundo tenebroso, é aí que nós vivíamos. Ele disse, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, aqui cabe um outro texto, veja essa ligação da Bíblia, é muito impressionante, como um texto vai interpretando o outro, como um texto vai lançando luz sobre o outro. Então, como Mateus 4,16 lança luz sobre os textos de Gênesis capítulo 1, versículos 1 a 4. Agora vamos encontrar um outro texto que vai lançar luz sobre Mateus. É 2 Coríntios capítulo 4, e o versículo 6. Veja a cristalina clareza deste texto, sobre o texto de Mateus, está assim, porque Deus que disse, das trevas
onde nós estávamos. Onde nós estávamos? No outro tempo, erais trevas. Então, nós estávamos em trevas. Nós éramos trevas. Então, das trevas, do estado que nós estávamos, da condição na qual vivemos, Ele mesmo, Ele quem? Deus mesmo, Deus é luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Com qual propósito? Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então veja bem, olhe para esse texto. O brilho da glória de Deus reflete aonde? O brilho da glória de Deus reflete na face de Cristo. Olhe para isto. Se você voltar aqui para o versículo 4, para o versículo 4 desse capítulo 4 de 2 Coríntios, vai dizer que a imagem de Deus é Cristo. A imagem de Deus é Cristo. E a glória de Deus, ela brilha, ela reflete na face de Cristo. Olhe para isto. Então, o brilho da glória de Deus na face de Cristo foi transmitido para nós. Quando? Quando aquela luz divina. Eu não sei onde você estava, mas você sabe onde você estava. Você deve se lembrar daquele dia em que Deus, com a infinita mão poderosa, te alcançou. Quando Ele, de maneira gloriosa, se revelou a você, e você se rendeu, você confessou Ele. Talvez você não se lembre de muitos detalhes, mas existe um detalhe que talvez você não percebeu, mas aconteceu. Foi que a luz divina, ela entrou para dentro de você. E essa luz divina é a luz que brilha na face de Cristo. E essa luz ainda continua brilhando, porque um dia você vai ser transformado segundo a face de Cristo. Segundo a imagem de Cristo. Porque o propósito dessa luz não é simplesmente brilhar, mas é trabalhar. Se ela está brilhando, é porque Deus está trabalhando. Graças a Deus. Então, irmãos, temos toda essa volta aqui para poder apenas ver esse versículo 8. No outro tempo, éreis trevas. Então, desde que a vida de Cristo foi transmitida para o nosso interior, nós agora somos filhos da luz. Filhos da luz. Então, qual é o propósito dos filhos da luz? Manifestar a vida. Manifestar o caráter de Deus. Por isso que Paulo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, andai como filhos da luz. Eu creio que aqui nós podemos imitar a Deus, quando somos capazes de amar como filhos da luz. Não amar com o nosso amor, amar como filhos da luz. Amar como Deus. Mas é impossível amar como Deus. Eu concordo com você. Mas é possível amar como Deus quando nós permitimos que o Espírito Santo, que nos foi outorgado, derrame o amor de Deus nos nossos corações, como Paulo escreveu em Romanos capítulo 5, versículo 8. Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi outorgado. Nós sempre pensamos, irmãos, em ser cheio do Espírito Santo no que concerne dons espirituais. Mas os dons do Espírito Santo é uma propriedade gloriosa do trabalho do Espírito Santo na vida do corpo, para o corpo. Mas temos que pensar também, não apenas nos dons do Espírito, mas também no fruto do Espírito. E o amor é um fruto do Espírito. Este amor de Deus, este amor verdadeiro, este amor eterno, como a vida de Deus, assim como a vida de Deus entrou no nosso ser, e fez com que Cristo habitasse dentro de nós. Este poder glorioso desta vida se manifesta em amor e em luz. Ou o amor reflete pela luz. Então, queridos irmãos e irmãs, observamos aqui: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Ainda nesse capítulo 5, observe o versículo 13. Ele diz assim: mas todas as coisas reprovadas pela luz se tornam manifestas, uma vez que tudo
tudo que se manifesta é luz. Eu quero que vocês guardem essa frase. Tudo que se manifesta é luz. Então o amor é a manifestação da luz de Deus em nosso interior. Você quer saber se você está andando em trevas? Veja se você verdadeiramente ama. Ama. Isto mesmo. Porque se tem uma virtude que tem faltado à igreja nesse tempo, é esta, o amor. E por que tem faltado essa virtude do amor na igreja? Irmãos, nós não podemos ficar dando volta, nós temos que ir direto. É porque existem muitas trevas no coração de muitos. Muitas vezes a igreja, ela não tem manifestado a luz de Deus, e sim trevas. Trevas não deveria ser encontrado na igreja. E sabe por que muitas vezes, irmãos, existe trevas? É porque o candeeiro foi removido. Sério isso, não é, irmãos? Nós temos que rogar ao Senhor e dizer: Senhor, não remova o teu candeeiro, remova as trevas que existem entre nós. Este mundo está em trevas, a igreja não está aqui para manifestar trevas, ela está aqui para manifestar a verdadeira luz. Então, queridos irmãos, irmãs, estamos chegando ao final dessa palavra, mas ainda quero colocar alguns pontos para a nossa conclusão. Quando vemos essa questão do dicroísmo, então, nós temos a luz transmitida e a luz refletida. A luz, quando ela nos é transmitida, é vida. E quando essa vida é refletida, ela se manifesta em várias formas. E todas as formas com que essa luz reflete, tem a ver com as virtudes de Cristo. Estão vendo, irmãos? Tem a ver com as virtudes de Cristo, e não com as nossas boas ações, mas com as virtudes de Cristo. Se nós não conseguimos entender isso, nós temos que pedir ajuda do Espírito Santo. Porque nós não somos pessoas perfeitas. E aqui a Bíblia não está falando disso. Nós somos pessoas imperfeitas. Numa esfera ou em outra, numa área ou outra, existem imperfeições em nós. Nós não somos pessoas totalmente prontas, preparadas, completamente aperfeiçoadas. Nós somos pessoas que estamos num processo de transformação. Nós somos pessoas que estamos experimentando o caminho da cruz. Nós somos pessoas que o Espírito Santo está trabalhando Cristo em cada um de nós. Somos essas pessoas. Então, quando Paulo coloca isso aqui, ele não está simplesmente dizendo que o sentido, embora seja absoluto, e talvez porque você encontre muitas trevas no seu coração, muitas imperfeições, muitas dificuldades, muitas áreas onde você percebe suas deficiências. Ele não quer que você desanime, ele quer que você olhe, quer que você creia, ele quer que você entenda que há algo que você tem que considerar. Primeiro, você era trevas. Você não é trevas mais. Entende? Você não é trevas. Mas você pode deixar a luz apagar. Vou dar um exemplo para vocês. Mateus capítulo 25. Todos nós conhecemos esse capítulo. A primeira parte desse capítulo vai falar sobre as 10 virgens. O que caracterizava aquelas virgens, do ponto de vista espiritual? Talvez você queira realçar a palavra virgem, pureza. Mas, irmãos, vamos olhar no sentido prático, ok? Como os textos estão dispostos para nós neste capítulo. Se você observar, você vai ver que havia algo ali de maneira particular, e que a Bíblia dá completa atenção. Quando você estuda sobre essas virgens, você vai ver que existe algo que de maneira particular a Bíblia, o Espírito Santo está chamando a nossa atenção. O que era? A luz, a candeia. Lembra? Elas tinham uma candeia. Só que 5 virgens, o óleo estava acabando. O que significava que a luz iria apagar. Não é verdade? E 5 virgens, as prudentes, elas tinham as suas candeias acesas.
E as nécias, a candeia estava apagando, a luz estava minguando. E o que elas pediram? Dá-nos um pouco do vosso azeite. Irmãos, deixa eu colocar algo para vocês aqui. Nós sabemos que o azeite é uma figura do Espírito Santo. Amém? Se você observar esse capítulo 5 de Efésios, a figura do azeite, a figura da luz, está descrita aqui. Observe que ele diz assim, olha o versículo 15 do capítulo 5. Portanto, vede com prudência, virgens prudentes, com prudência, como andais. Quer dizer, nós temos que andar como as virgens prudentes, não como nécios. Está vendo aqui, irmãos? Mateus capítulo 25, nesse texto. Aí se você olhar o versículo 18, não vos embriagueis com vinho no qual a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Olha o óleo aqui. Então você vai encontrar aqui, nesses textos, a figura do azeite, que é o Espírito Santo, e também a descrição das virgens nécias e das prudentes. Então tudo está claro para nós. Qual é a característica, irmãos, dessas virgens? A distinção delas estava aqui, no azeite, no óleo. O que significa, meus irmãos, é que nós podemos deixar o óleo acabar e a luz apagar. Nós podemos deixar o óleo acabar e a luz apagar. E é aí que entra as trevas. As trevas não devem ser algo inerente a nós. Irmãos, vou repetir mais uma vez. As trevas, a ignorância espiritual, a desolação espiritual. Lembra as palavras? Sem forma, ou forma, a frase sem forma é a palavra vazia. A desolação não deve fazer parte da nossa experiência cristã. Uma vida vazia não deve fazer parte da vida cristã, mas uma vida cheia do Espírito Santo, sim. Mas a luz pode apagar. A luz pode apagar. E qual é o problema? A candeia. E o que você vai ver no final, quando o Senhor Jesus descreve que o noivo chega, porque o noivo é para a noiva. O noivo é para a noiva. E o noivo chega, ele encontrou as virgens nécias, despreparadas, atrasadas, vazias. E elas não puderam entrar. Elas não puderam entrar. Elas perderam o tempo, elas perderam a hora. Por quê, irmãos? Como nós podemos extrair a verdade aqui? Porque a lamparina, a luz estava apagando. Eu creio que isso deve ser verdade para todos nós nessa noite. Precisamos ir diante do Senhor e precisamos perguntar ao Senhor: Senhor, qual é o nível do óleo do Espírito Santo na minha vida? Lembra, irmãos, quando a Bíblia diz, lá em Isaías, guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? É uma pergunta. A que hora que nós estamos da noite? Porque essa noite aqui, irmãos, fala da noite da vinda do Senhor, do tempo da volta do Senhor, do dia do Senhor para este mundo e do dia de Cristo para nós. O dia do Senhor, a vinda do Senhor, o tempo da volta do Senhor, tem duas descrições na Bíblia. Para o mundo, como este dia é descrito, dia do Senhor. Como a Bíblia descreve o dia do Senhor? Dia de trevas. Dia de trevas. E para a igreja, como esse dia é descrito? Dia de Cristo. Nós não estamos esperando o dia do Senhor, nós estamos esperando o dia de Cristo. E como o mundo espera esse tempo? Dia do Senhor, dia do juízo, dia de trevas, dia de desolação. É assim que descreve, irmãos. É assim que descreve. Mas nós esperamos o dia de Cristo, o dia da sua vinda. E a Bíblia diz que quando o Senhor chega, aquelas virgens prudentes puderam participar, puderam entrar, puderam desfrutar, mas as nécias não. As nécias não entraram, as nécias ficaram fora. Triste isso, não é, irmãos? E por que ficaram fora? Porque a luz estava se apagando. Meus irmãos, olhe para isto.
Pegue essa palavra e vão aos pés do Senhor. Pergunte para o Senhor se esta é a palavra dele para mim e para você nesta noite. Pergunte para ele. Ele vai te responder. Ele diz: clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: vai alta a noite e vai chegando o dia. Então nós devemos nos revestir, não é das obras infrutíferas das trevas, mas das obras da luz. É da luz que nós temos que nos revestir, porque nós somos filhos da luz. É isso que o Senhor deseja comunicar a nós. É isso que o Senhor deseja falar a mim e a você. Por hoje, irmãos, vamos estudar apenas isto. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês com a sua palavra.